Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Brasileiros se adaptam em novas redes sociais após o bloqueio do X no Brasil. O ministro do STF, Nunes Marques, disse que a suspensão do X no Brasil é sensível e fala em uma decisão final pelo plenário do STF. As primeiras vacinas contra a Mpox chegam à República Democrática do Congo. Nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris aparecem empatados em uma última pesquisa realizada em pelo menos 3 estados cruciais. A seca histórica deixa cidades brasileiras com níveis de umidade comparáveis aos de um deserto como o Saara. O influenciador Nego Di é denunciado pelo Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos em uma ação que investiga rifas virtuais no Rio Grande do Sul. O Jornal Mundial está começando agora. Há quase 2 meses das eleições nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump tentam atrair novos eleitores no mesmo dia em que aparecem empatados em uma última pesquisa realizada em pelo menos 3 estados cruciais. Uma pesquisa publicada pela CNN confirma que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos será decidido em alguns poucos estados com enorme influência. De acordo com a pesquisa, 15% dos eleitores ainda estão indecisos nos estados pêndulo, ou seja, aqueles que tendem a se inclinar para um partido ou para outro, dependendo das eleições. Os 3 campos de batalha eleitoral mais disputados são Nevada, Geórgia e Pensilvânia, sendo este último o estado que provavelmente decidirá o vencedor. Após a visita a New Hampshire nesta quarta-feira, Kamala se concentrará nos 7 estados-chave que decidirão o futuro da maior potência mundial em 5 de novembro. Chamada de comunista por Trump, ela pretende melhorar sua imagem de candidata das classes médias e trabalhadoras em contraste com um adversário acusado de favorecer as multinacionais. Após se beneficiar do impulso gerado pela Convenção Democrata em Chicago, a vice-presidente americana agora corre o risco de perder força. Com relação aos republicanos, muitos gostariam que Trump moderasse o tom e focasse suas críticas nos resultados do mandato de Joe Biden. Mas o bilionário continua com seus ataques pessoais e sua mania de colocar adjetivos. Em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo The Economist, Kamala tem 47% das intenções de voto a nível nacional, contra 45% de Trump. Mais de 1.000 cidades brasileiras estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade comparáveis em alguns casos de desertos como o Saara, segundo os dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, enquanto o país enfrenta a pior seca de sua história e os incêndios que não dão trégua. O incêndio na Floresta Nacional de Brasília pode ter sido criminoso. Essa é a principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Combate muito difícil, né? Um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente ontem conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. Além das queimadas, outro problema afeta muitas cidades brasileiras. Mais de 1.000 estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos de desertos, como o Saara, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. As áreas afetadas registram uma umidade relativa do ar menor que 12%, abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde, disse o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, em um relatório que descreveu a situação como de grande perigo. A seca no ambiente que afeta a capital Brasília e extensas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como de Mato Grosso do Sul e Goiás, provoca um grande risco de incêndios florestais e para a saúde. A umidade caiu recentemente abaixo de 10%, chegando a 7% em dezenas de localidades. O Brasil enfrenta há vários meses uma onda de incêndios em várias regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, assim como no estado de São Paulo.
Os incêndios são favorecidos pela pior seca no Brasil desde que os registros começaram na década de 50. Com previsões de altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade, há um cenário muito propício para novos incêndios no Brasil, disse na semana passada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos ao recente fenômeno El Niño e ao aquecimento global causado pela atividade humana. O influenciador digital Nego Di foi denunciado pelo Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. Para sabermos de mais informações, vamos conversar com o Rodrigo Jesus ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Que caso sério, hein? Boa noite, Alice. Boa noite a todos. O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi denunciado pelo Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e o uso de documento falso, além de contravenção penal na ação que investiga a promoção de rifas virtuais ilegais. A esposa de Dilson, Gabriela Souza, também foi denunciada por lavagem de dinheiro, segundo a MP. O casal foi alvo de uma operação em 12 de julho. Na ocasião, 2 veículos de luxo foram sequestrados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida. A denúncia foi encaminhada à Justiça e, caso seja aceita, o casal vira réu. Nego Di foi preso preventivamente em Florianópolis no dia 14 de julho. A prisão refere-se a outra operação que apura um suposto esquema de produtos vendidos que não teriam sido entregues em uma loja virtual. Na quarta-feira, a segunda vara criminal de Canoas negou um novo pedido de liberdade feita pela defesa do influenciador. Ele é réu por estelionato neste processo. Conforme divulgada nesta quinta-feira, a influência e a esposa obtiveram, em razão de rifas ilícitas, em torno de 2,5 milhões, referente a mais de 300 mil transferências bancárias entre novembro de 2022 e maio de 2024. Os valores eram inicialmente destinados para contas de terceiros, segundo a MP. O Ministério Público afirma ainda que Nego Di promoveu rifas eletrônicas de um poste e 150 mil em dinheiro, publicando vídeos nas redes sociais e induzindo em erro as vítimas. De acordo com a promotoria, antes de concluir a ação, ele teria transferido o veículo para um terceiro e adquirido o próprio número sorteado. O humorista ainda teria anunciado um vencedor fictício. Na relação ao uso de documento falso atribuído a Nego Di, ele apresentou um suposto comprovante de 1 milhão que seria para as campanhas durante as enchentes que atingiram o estado, enquanto teria doado apenas R$100. A defesa de Nego Di, Dilson Alves Neto e sua companheira, afirma que provará a inocência dos representados munidas de provas que comprovam a licitude de seus bens e as realizações por parte de doações por troca de cachê, de publicidades e movimentações financeiras lícitas. Seus bens apreendidos foram adquiridos de formas lícitas, comprovando que sua renda é compatível com o seu patrimônio. Ainda que pese o requerimento por parte do Ministério Público de alienação antecipada dos bens, tal decisão foi suspensa a pedido da defesa de Tatiana Bossa e Camila, as advogadas deles. Nego Di está preso preventivamente na penitenciária estadual de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A Justiça manteve a prisão de Nego Di após audiência de custódia, alegando risco de fuga e que o réu poderia seguir cometendo os crimes. Em 14 de junho, o influenciador foi acusado de estelionato. A segunda vara criminal de Canoas aceitou a denúncia e tornou Nego Di réu em um processo judicial por suspeita de não entregar produtos vendidos em uma loja virtual da qual seria sócio. Segundo a Justiça, Nego Di é acusado de praticar 17 vezes o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Um sócio do influenciador também foi acusado pelo MP. Gaúcho de Porto Alegre, Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, participou do Big Brother Brasil em 2021. Ele entrou como integrante do grupo Camarote, pois já trabalhava como influenciador digital e comediante.
Ele foi o terceiro eliminado do programa com 98,76% dos votos. Após o reality show, ele começou a promover rifas em redes sociais, divulgando no regulamento que quem compra mais número ganha o prêmio. A prática é investigada pelo Ministério Público e o motivo da operação contra a sua companheira nesta sexta-feira, Nego Di já sofreu sanções da Justiça do Rio Grande do Sul por divulgar fake news em seus perfis nas redes sociais. Em decisão em maio deste ano, o Tribunal de Justiça ele teve que apagar publicações sobre as enchentes. Na ocasião, Nego Di alegou que as autoridades estariam impedindo barcos e jet skis de propriedade privada de realizar salvamento nas regiões de Canoas e na região metropolitana de Porto Alegre por falta de habilitação dos condutores. Além disso, ele também compartilhou imagens de cadáveres boiando que não eram da tragédia, em questão inclusive de uma inundação do Rio de Janeiro. A Justiça determinou a exclusão imediata das publicações e proibiu o Nego Di de reiterar as afirmações mentirosas sob pena de multa de mais de R$100 mil. Eu volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. Um ótimo final de semana para você. Em mais um dia da viagem ao Sudeste Asiático, o Papa Francisco se encontrou com o grande imã Nassaruddin Umar nesta quinta-feira. Eles assinaram um apelo para acabar com o uso da religião para alimentar conflitos. O Papa Francisco e um imã indonésio assinaram nesta quinta-feira na Mesquita Istiklal uma declaração na qual apresentam um apelo para evitar o uso da religião para alimentar conflitos e em favor da preservação dos recursos naturais. Na declaração de Istiklal, Francisco e o grande imã Nassaruddin Umar expressaram preocupação com a desumanização provocada pela generalização dos conflitos, além da instrumentalização da religião em situações de violência. Ecco, ricordiamoci questo. Aqui vamos relembrar que ao olhar profundamente, agarrar o que flui nas profundezas das nossas vidas, que o desejo de plenitude habita no fundo dos nossos corações, descobrimos que somos todos irmãos, todos os peregrinos, todos no nosso caminho de Deus, além do que nos diferencia. Tutti pellegrini, tutti in cammino verso Dio, al di là di ciò che ci differenzia. Apesar do ritmo intenso da viagem de 12 dias, o pontífice argentino de 87 anos demonstrou boa disposição desde que chegou a Jacarta na terça-feira. A questão interreligiosa é central na visita à Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo. Francisco já visitou vários países de maioria muçulmana e assinou em 2019, em Abu Dhabi, uma declaração sobre a fraternidade humana com o grande imã de Al-Azhar. A seguir, brasileiros se adaptam em novas redes sociais após o bloqueio do X no Brasil. E o ministro do STF, Nunes Marques, diz que a suspensão é sensível e fala em uma decisão final pelo plenário do STF. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Brasileiros estão se adaptando em um mundo após o bloqueio do X no Brasil. Plataformas como Blue Sky e Threads cresceram em número de usuários e em interesse nos últimos dias. Ávidos usuários de redes sociais, brasileiros buscam se adaptar após o bloqueio do X, antigo Twitter, praticamente órfãos e em busca de um novo lar. A plataforma Blue Sky registrou mais de 2 milhões de novos usuários nos primeiros dias depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em mais um capítulo da série de embates entre o magistrado e o bilionário Elon Musk. O Blue Sky tem mais de 7 milhões de usuários e foi desenvolvido por Jack Dorsey, criador do antigo Twitter. Outro aplicativo muito buscado nos últimos dias é o Threads, desenvolvido pela Meta, empresa que também detém o Facebook e o Instagram.
Pesquisas pelo nome Threads quadruplicaram desde 30 de agosto, de acordo com o Google Trends, e a Meta aproveita o momento para promover a plataforma aos mais de 2 bilhões de usuários do Instagram. O movimento migratório tem sido acompanhado por políticos tanto à esquerda como à direita. Após a decisão de Moraes, o presidente Lula, que apoiou o bloqueio do X e não utilizava o Threads desde maio, passou a fazer publicações diárias na rede e no Blue Sky. Em contrapartida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado abertamente por Elon Musk, não tinha conta oficial no Blue Sky e no Threads promovia apenas o canal no Telegram. O ministro do STF, Nunes Marques, disse que a suspensão do X no Brasil é sensível e falou em uma decisão final pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja na reportagem de Caio Teles. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, decisão definitiva sobre a suspensão da rede social X, o antigo Twitter. No plenário da Corte, com voto de todos os 11 ministros. A plataforma primeiramente foi suspensa por uma decisão monocrática, que é uma decisão individual. Isso do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, a decisão de Moraes foi refinderada por uma unanimidade pela primeira turma do STF. O colegiado com 5 ministros, ou seja, com número menor que o do plenário. O ministro Nunes Marques, que agora é relator de 2 ações que envolvem a suspensão do X, o antigo Twitter, afirmou que o bloqueio da plataforma é um tema sensível e que exige uma prudência do Senado. A assessoria do STF, no entanto, afirmou que não está descartada uma decisão individual e que agora pode partir do próprio ministro Nunes Marques antes da eventual ida do caso ao plenário. Não há um prazo para qualquer decisão. Nunes Marques deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre os pedidos do Partido Novo e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que ele vai relatar. O Partido Novo questiona o bloqueio da rede no país. E a OAB questiona a multa de R$50 mil para quem usar recursos para acessar a rede. Vamos entender. O ministro poderia tomar uma decisão sem consultar a PGR e a AGU, mas essa consulta é usual e mostra como o ministro quer seguir todos os passos necessários nesse último tão rumoroso. O Partido Novo questiona a constitucionalidade na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueia a rede confirmada pela primeira turma. O partido afirma que a suspensão fere preceitos constitucionais como liberdade de expressão. Ao Supremo, o partido argumentou que a suspensão da rede social é uma medida desproporcional e fere a liberdade de expressão. Segundo o Partido Novo, a decisão também produz impactos das eleições de 2024, produzindo censura no debate público, interferindo também na disputa eleitoral. Outro ponto é que a decisão beneficia o próprio ministro ao atenuar narrativas de grupos políticos e ideológicos contrários de Moraes. Já a OAB pede ao plenário do STF derrube a multa de R$50 mil prevista para pessoas e empresas que utilizem a tecnologia subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como recorrer ao VPN, o Virtual Private Network. As primeiras vacinas contra a Mpox chegaram à República Democrática no Congo hoje. A primeira remessa de quase 100 mil doses de vacinas contra a Mpox vai chegar na quinta-feira à República Democrática do Congo, o país mais afetado pela epidemia. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde congolês informou que o país já registrou mais de 19 mil casos da doença e 650 mortes desde o início do ano. A epidemia está presente em 13 nações, incluindo Burundi, Congo e República Centro-Africana.
A OMS indicou no final de agosto que aproximadamente 230 mil doses da vacina MVA-BN, produzida pelo laboratório farmacêutico dinamarquês Bavarian Nordic, estavam disponíveis para serem enviadas imediatamente às regiões afetadas pelo vírus. A Mpox é uma doença viral que se propaga dos animais para humanos. No entanto, é transmitida também entre pessoas, provocando febre, dores musculares e lesões na pele. De acordo com um estudo em animais, publicado nesta quarta-feira na revista científica Cell, a vacina desenvolvida pela Moderna com a tecnologia de RNA mensageiro já demonstrou maior eficácia na redução dos sintomas e da duração da doença. O prospecto do imunizante, batizado de mRNA 1769, faz parte agora da fase inicial de um teste clínico em seres humanos no Reino Unido. Nós avisamos que nem amanhã, sexta-feira, e nem no sábado faremos a edição do Jornal Mundial por conta de um compromisso nosso. Mas nós retornamos na segunda-feira para compensar a edição de sábado, onde vamos mostrar como foi o 7 de setembro pelo Brasil. E além disso, faremos uma entrevista com o candidato a vereador Naldo Araújo. A edição de segunda está imperdível. Nós aguardamos você, né, Alice? Sim. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite, um ótimo fim de semana. Boa noite, bom fim de semana para você. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.